Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @lamezclapodcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com Estela Viana, apresentadora do programa Emissão em Português da Rádio Nacional da Espanha, RNE. Eu sou ouvinte assídua e admiradora do programa já tem vários anos. Estela, eu queria te parabenizar pelo trabalho fantástico e te dar as boas-vindas ao La Mescla. Seja muito bem-vinda, Estela. Oi, Miriam, o prazer é meu, também agradeço o convite. Comecei a seguir o teu podcast e acho que você faz também um trabalho fantástico, entrevistas muito interessantes, gosto muito das suas intervenções, então para mim também é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E, bom, conta um pouquinho da sua história. Você é brasileira, mas mora na Espanha, né? Como você chegou na Rádio Nacional de Espanha? Bom, eu estou há 19 anos aqui na Espanha. Aliás, no último dia 19 de setembro, esqueci de comemorar, porque eu achei que era muito significativo. O dia 19, fiz 19 anos aqui. E basicamente eu vim para a Espanha porque meu pai é espanhol e eu tinha vontade de conhecer minha família. Aquela história de imigrantes, foi para o Brasil, de navio, muito tempo, a família ficou aqui no interior da Galícia, então já vim assim com essa ideia de ficar um tempinho. E pouco a pouco, um tempinho estudando, né? Porque eu achava que vir para cá e não estudar seria uma perda de tempo. E pouco a pouco fui entrando no mercado de trabalho. Em um ano depois, talvez, estando aqui na Espanha, eu tive a oportunidade de fazer uma substituição na Rádio Exterior da Espanha, que é uma das emissoras da Rádio Nacional, que é a que tem o programa que hoje se chama Emissão em Português, mas naquela época se chamava El Espanhol em Brasil. Então, um ano eu fiz essa substituição, no ano seguinte também. Um ano depois eu tive a oportunidade de começar a ser colaboradora. A partir de 2008, então, já o programa ele adquiriu esse formato que ele tem hoje, né? E eu posso dizer que a minha experiência do jeito que ela é hoje, ela tem 14 anos. Não sei se eu respondi muito bem o que mais que você quer saber. Pode Sim, perguntar. perfeitamente, perfeitamente. E conta para os nossos ouvintes que talvez ainda não conheçam o que são a Rádio Exterior e o programa Emissão em Português. Tá. Eu vou fazer assim, vou ir um pouquinho mais lá para fazer uma digressão histórica, né? A primeira transmissão da Rádio Exterior foi em março de 1942, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, esse ano, a Rádio Exterior ela completou 80 anos de transmissão, aliás, em onda curta, que é uma tecnologia muito interessante de radiodifusão, que permite cobrir áreas extensas, transmitir a longa distância, embora também a gente tenha o serviço de streaming, também tem os podcasts, aplicativos, então há outras formas também de ouvir a programação da Rádio Exterior, que ela é feita em 7 idiomas, além do espanhol. Ela também tem, deixa eu ver se eu me lembro de todas, além do português e do espanhol, inglês, francês, árabe, russo e sefardita. Então, hoje em dia, ela chegou a ter até 20 idiomas, a ter chinês ou línguas do leste europeu, mas hoje são essas 7 línguas. E na época, então, que a Rádio Exterior ela foi criada, ela era utilizada, digamos, como um instrumento de propaganda, porque o ditador Francisco Franco percebeu, né, a importância e a potência de uma rádio, e no caso a onda curta, para transmitir para o exterior, projetar uma outra imagem de país, né? Então, a Espanha ela estava isolada, ela fora de organismos internacionais, por exemplo, como a ONU, e precisava contra-atacar as outras narrativas, né? E daí, com a chegada da democracia, a Rádio Exterior da Espanha se tornou a voz de uma língua, de uma cultura, né, que hoje é falada por cerca de 550 milhões de habitantes, mas também, como eu te falei, desses outros idiomas. O que mais que eu posso dizer sobre a Rádio Exterior? Bom, é a primeira emissora em espanhol, em onda curta, então no mundo, e atualmente ela é a terceira com mais ouvintes. Ela só é superada pela Rádio Vaticano,
e pela BBC, que supera em ouvintes. Se calcula que a Rádio Exterior tem 80 milhões de ouvintes nos 5 continentes. E a emissão em português, ela tem as antenas, digamos assim, as frequências, elas são pensadas para que a emissão chegue até a América, sobretudo a América do Sul e a África, que é onde a gente tem em massa, né, assim, os falantes de português. Explica pra gente o que são ondas curtas para pessoas absolutamente leigas na rádio como eu, e acredito que nossos ouvintes também, e por que isso é importante nesse contexto. Ok. Sim, eu, na verdade, também tenho dificuldade de explicar o que é onda curta, viu? Não é a mesma coisa que a AM, FM. Me parece que há antenas e através de satélites, essas transmissões, elas são feitas. Então, assim, a gente fala para o ouvinte quais são as frequências em que ele vai poder ouvir a programação. São 24 horas de programação. E daí, assim, aos rádios aficionados, que eles adoram ouvir onda curta, porque ouvem programação, assim, de diversas partes do mundo. Me parece também que é necessário ter um tipo de rádio que capta essas frequências. Também a importância da rádio em onda curta é tanta, porque ela não só é um meio de comunicação estratégico, como eu falei, que foi amplamente utilizado na Segunda Guerra Mundial e depois na Guerra Fria, mas também ela é importante porque ela consegue driblar censura em época de guerra, então ela é muito interessante. Tanto que a BBC ela recuperou seu serviço mundial por onda curta com a guerra na Ucrânia. Então, assim, não sou uma especialista para dizer isso, mas eu sei te dizer que, por exemplo, num deserto, ou, por exemplo, uma vez um ouvinte na floresta amazônica nos escreveu e falou: olha, o meu único contato com o mundo exterior aqui, de onde eu estou, é através da onda curta. Então, às vezes, é uma forma das pessoas que estão em lugares remotos, ou, por exemplo, pescadores que estão em alto mar, de terem contato com essas programações. Então, a gente recebe muito, por exemplo, cartas de ouvintes, né? Parece que é uma tecnologia antiga que já poderia ter sido substituída por tecnologias mais novas, como eu falei, a gente também emite no serviço de streaming, pela internet, mas a gente tem que lembrar que muita gente não tem acesso ainda a essas tecnologias e muita gente ainda gosta, né, de ouvir através da onda curta, porque essa possibilidade de você lá do Brasil, por exemplo, ou aí do Brasil, né, que eu tô falando com você está aí no Brasil, poder ouvir uma programação de outro país, né, que não chegaria de outra maneira que não seja onda curta. Interessante. E conta um pouquinho da emissão em português. Como ela surgiu? Quem é o público? Sobre o que se fala na emissão em português? Uhum. Bom, a gente tenta abordar os acontecimentos atuais sobre vários aspectos: política, cultura, sociedade, economia, turismo. E isso a gente faz de segunda a sexta, em 30 minutos de programação, com correspondentes em outros lugares. Por exemplo, a gente tem correspondente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Madrid, já tivemos em Barcelona, em Lisboa. Tudo em português, e a intenção é tratar de assuntos que têm interesse tanto para a Espanha, como para Portugal, para o Brasil e os demais países lusófonos. A ideia é falar da relação, né, fazer uma ponte entre esses dois universos, o universo talvez ibero-americano, né, se é que a gente pode reduzir, assim, resumir de alguma forma, é essa a ideia. E quem é o público? Além de Olha, na verdade é curioso, porque a onda curta, ela não permite esse contato assim ao vivo com o ouvinte, não é como numa rádio FM que o ouvinte liga e você conversa com ele. Então, o nosso contato e como que a gente sabe quem é esse ouvinte é através dessas cartas que a gente recebe, através de e-mails, através de alguém que fala: olha, eu ouço seu programa, como você, né, me surpreendendo: eu ouço o programa. É assim que às vezes a gente conhece o ouvinte, porque não existe uma forma
de auferir, de saber quem é que está disputando. Não é tão fácil assim, por isso que se calcula que são 80 milhões de ouvintes e de várias nacionalidades, né? Por exemplo, eu tinha um ouvinte que sempre me escrevia e-mail, até depois da pandemia de Covid, ele nunca mais escreveu, fiquei preocupada, porque eu falei onde ele está, e era uma pessoa muito interessante da Itália, que nos ouvia e sempre fazia comentários. Então, assim, o que a gente vê é que esse ouvinte, ele é uma pessoa fiel, que gosta de dar sua opinião, de falar do que gosta, o que ouviu. É muito interessante. E eu criei um certo momento, assim, falei, vou entrar nas redes sociais, que eu acho que é muito importante agora, né? Apesar da gente estar falando de onda curta, dessa tecnologia mais antiga, mas que, como eu disse, muitos países veem como algo estratégico, não manter essas antenas, essas frequências. A gente, através das redes sociais, tive um pouco uma ideia de onde vinha esse ouvinte. Posso te dizer que ele está espalhado em vários lugares do mundo. Aqui, por exemplo, na Espanha, tem muitos professores de português que utilizam como uma ferramenta para aprender esse idioma. Então, assim, é surpreendente é, descobrir, porque a gente também não sabe. Muitas vezes a gente fala, quem será que nos escuta? Não? E às vezes a forma de descobrir é através de outros meios, não? As redes sociais, elas são muito eficientes nesse aspecto. Então, são pessoas, pode-se dizer que são pessoas que ensinam ou estudam português de maneira geral? Não necessariamente, mas sim, a gente tem entre os ouvintes muitos professores de português. Então, até mesmo por isso que os alunos, eles acabam entrando em contato, não, com o programa, por causa disso. Mas também tem muitos brasileiros, portugueses, e que tem outro tipo de profissão e não necessariamente utiliza assim como essa ferramenta, sabe, de idiomática. Uhum. E a pandemia mudou alguma coisa para a emissão em português ou para a rádio exterior? Olha, Mudou no o público, começo, o conteúdo? não necessariamente, mas assim, no começo foi um desafio, porque no começo da pandemia, como vocês sabem, a gente teve um lockdown aqui, todos ficamos confinados, e a Rádio Nacional, ela decidiu conectar a Rádio Exterior aos informativos. Então, assim, só se dava notícias na Rádio Exterior, mas era uma notícia produzida pela Rádio Nacional. Então, nós, da Rádio Exterior, ficamos esperando até as ordens para a gente poder voltar a trabalhar. Isso deve ter acontecido um mês e meio depois de ficarmos em casa, nós mesmos, acompanhando as notícias, enquanto os nossos colegas iam trabalhar, né, e para fazer essas notícias, que era o mais importante, né, naquele momento. E o que mudou é que agora a gente faz alguns dias pode fazer um trabalhar de casa. A Espanha ainda está se adaptando muito a essa realidade, né, do home office, porque ainda se vê mal, parece que a pessoa está em casa, mas ela não está trabalhando. Então, essa cultura ainda ela não é muito frequente aqui. E até para nós também, às vezes é complicado, não? Você demonstrar que em casa você também trabalha, sim, né? Acho que foi uma das janelas assim que a pandemia abriu para nós, né? De poder fazer um trabalho híbrido, né? Em casa e na rádio. Embora eu confesse que um mês e meio, 2 meses depois de ficar em casa, eu tinha mesmo vontade de voltar para a redação, mas também foi uma volta assim progressiva e não deixava de ser um pouco triste você ver aquilo tudo vazio, flechas para você passar por aqui, não podia passar por outro lado, de máscara, não podíamos receber muitos convidados. Então, assim, num primeiro momento mudou bastante, também porque não aconteciam muitas coisas, ou tudo era online, né? Então, eu acho que o jornalismo, de modo geral, sofreu muito, né? Não especificamente a rádio exterior, mas a mudança que teve foi nesse aspecto, não? Que durante um período curto a gente ficou sem a programação própria. Entendi. Em que cidade da Espanha você está hoje? Em Madrid.
Como é que é a sua relação hoje com o português e o espanhol? Foi muito difícil para você aprender espanhol em todo esse tempo que você está em Madrid? Como é que é a sua relação com o espanhol hoje? Você deve falar espanhol 90% do seu tempo, imagino. E como é que você mantém o português? Como é que funciona essa relação linguística para você? Eu acho que eu falo, não sei se 50% um idioma, 50% o outro, mas quando eu cheguei em Espanha, eu acho que eu cheguei com essa certa arrogância, típica do brasileiro, né? Que a gente acha que não precisa aprender espanhol porque a gente fala, nem que seja um portunhol. Só que eu sou muito exigente, sou jornalista, também estudei letras, não cheguei a terminar, mas estudei também por um período grande, assim, muitos anos, meu país espanhol, então eu achava que naturalmente tinha estudado, acho que 1 ano e meio de espanhol, mas eu nem estudava. Eu lembro que na aula a gente uma vez tinha Cria Cuervos, tinha que ver o filme Cria Cuervos do Carlos Saura. Carlos Saura, sim. Eu nem dei atenção para aquele filme Cria Cuervos do Carlos Saura, eu era nova, devia ter uns 18 anos, não sei. Depois eu descobri que é um filme fantástico que eu vi e revi várias vezes. Mas é isso, assim, falei, com isso que eu sei é suficiente, mas não foi suficiente quando eu cheguei aqui. Me deparei, assim, com outro idioma completamente diferente, embora haja tanta convergência, né? Mas eu acho que até mesmo isso é o que dificulta a nossa vida. Às vezes a gente fala uma coisa e fala, nossa, essa palavra parece tão difícil. Certamente ela não é uma palavra do espanhol. E justamente aquela palavra que você duvidava também é igual, né? Em espanhol. Então eu acho assim que a dificuldade está também nessas semelhanças, né, entre os dois idiomas. Então, assim, no começo não foi tão fácil, mas obviamente que era um idioma que eu já tinha certo contato, certa familiaridade com ele. E os meus primeiros trabalhos foram. Aliás, não, minto. Meu primeiro trabalho foi com português. Eu fui à Casa do Brasil, que é o que aqui se chama Colégio Maior, que é uma espécie de residência universitária e que tem atividades também ligadas ao país, né? No caso, a Casa do Brasil tem atividades culturais e também cursos de português, de língua portuguesa, para estrangeiros. Então, eu fui com meu currículo em espanhol, que eu acho que era uma gafe, né? Mas acabei sendo contratada para dar um curso intensivo de espanhol e de português, aliás, para espanhóis. E também nesse momento enfrentei várias questões culturais, né? Que eu acho que às vezes mais do que a gente falar de um idioma ou de outro, de poder ou não se comunicar, eu acho que a maior dificuldade às vezes está na questão cultural, né? Da gente saber os códigos, saber que o espanhol se comunica de uma outra forma, que ele é muito mais direto, que ele não tem tanta tolerância para essas dúvidas, né? Ou para essa forma, às vezes, nossa de nos comunicarmos, que deixam várias dúvidas, né, no ar. Então, mais ou menos foi assim, acho que não foi tão difícil, e daí depois eu tive trabalhos em que também utilizava o espanhol, mas eu posso dizer que, para mim, o mercado de trabalho ele foi. Eu tive facilidade, talvez, no mercado de trabalho, por causa do português, da língua portuguesa. É o meu diferencial aqui. Eu também morei um tempo na Espanha. Eu trabalhava numa empresa de turismo, trabalhava como uma espécie de guia e levava turistas, sobretudo australianos, canadenses e estadunidenses, para viajar pela Espanha. E eu lembro que eu tive um choque cultural gigantesco, assim, com o quão diretos os espanhóis são, o quanto sim significa sim, Exato. significa não. Que parte do não você não entendeu? E eles me falavam isso gritando. Nossa, que horror, que traumático. Mas realmente é uma frase que eu gosto muito. ¿Cuál es la parte del no que no te has enterado, no? Que no has entendido. É muito engraçado E eles isso até, falavam né? isso assim, possessos. Que parte do não você não entendeu? A pessoa fala não uma vez direta, clara, não é tipo, olha, então, é que não vai rolar, não vai estar dando. Não, eles falam, não. Hum. E aí você fala, não, mas será que. E aí eles ficam possessos, porque o sim significa sim e o não significa não.
Então, eu também passei bastante por esse choque cultural, assim, quando eu estava na Espanha. Eu fiquei uns 7, 8 meses, mais ou menos, e passei bastante por isso. Preciso, inclusive, voltar para a Espanha para tirar esse ranço, que eu sei que ele não tem muito, talvez não tenha tanto sentido assim. Mas Em que cidade você ficou? eu não tinha casa, eu ficava rodando. Eu passei bastante pela Andalucia, passei bastante pelo norte, Madrid, Barcelona, fiquei um tempinho em Portugal também, fiquei um mês na Áustria, mas eu Sim, preciso você voltar precisa voltar. Exatamente voltar. essa. Sim, porque eu posso dizer, e até engraçado, porque eu posso dizer que o que eu mais gosto e desgosto do espanhol é justamente essa forma tão clara de dizer as coisas, né? Que por um lado é excelente, porque você sabe exatamente em que terreno você está pisando, você sabe que sim é sim, não é não, e você acaba se libertando também, se sentindo à vontade para dizer esse não. Eu posso afirmar sem medo de errar, né, de estar errando, que foi aqui que eu aprendi a dizer não, sem complexos, né, sem nenhum tipo de problema. Só que no começo você fica chocado, porque parece que existe, junto com esse não, existe uma falta de tato, né, que tanto nos caracteriza como brasileiros e latino-americanos. Mas depois você acaba entendendo e valorizando essa mesma forma, né? Tão honesta, né? Porque acaba também tendo uma certa honestidade de caráter que a gente agradece, né? Muitas vezes, e quando volta para o Brasil, fala: poxa, mas por que a pessoa não responde de uma forma tão clara para que eu possa entender? Porque eu ainda não entendi se vamos ou se não vamos. E nesse aspecto também eu tenho uma história trágica, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas no meu primeiro trabalho, justamente fazia pouquíssimos meses que eu estava aqui dando aula de português, tinha um aluno muito interessante e eu via que ele estava interessado em mim, só que eu, para manter o meu profissionalismo, jamais demonstraria nenhum tipo de interesse, porque, enfim, ele era meu aluno, quem sabe depois, né? E uma vez ele veio e falou assim: ah, vamos sair no fim de semana? Eu não sabia, sem saber dizer não, eu falei assim: pode ser. E qualquer brasileiro entenderia que meu pode ser é não, né? Ou assim, tá muito difícil de que seja um sim. Vou ter que batalhar, né? Para que esse não se torne um sim. E ele entendeu que era um sim, obviamente, com o meu número de telefone. Ficou me mandando mensagem, eu acho que naquela época nem tinha WhatsApp. Ficou me ligando e eu não queria sair com ele, eu estava apavorada. Eu via aquela ligação e não atendia. Durante a semana, a gente tinha um curso intensivo de segunda a sexta. O cara não veio na segunda, nem na terça, nem na quarta. Acho que veio só no final da semana, com uma cara feia, fechada. Me entregou o livro de correção, que antes a gente recebia o livro para corrigir os exercícios, né, de casa. E dentro tinha um bilhete. Que era um bilhete assim, bravo, dizendo que eu tinha deixado ele na mão, que onde já se viu. E eu fiquei assim tão indignada porque eu achei que na verdade eu tinha poupado, né, de um desgosto de falar que não, mas depois eu entendi que era um problema cultural, né? Enfim, ele terminou o curso e a gente nunca falou sobre aquilo e obviamente nunca nos encontramos porque eu achei até que foi uma boa eu não ter saído com ele, né? Porque eu falei: poxa vida, a gente não tem nada e tá me exigindo também, que cobrança é essa, né? Eu acho que esse é um exemplo muito clássico do pode ser. O pode ser ele não significa não aqui pra gente, né? Ele significa vai ser difícil ser um sim. Exato. É muito pouco claro, né? Vai ser difícil isso se tornar um sim. Talvez, acho que não vai rolar, né? Eu acho que esse é um exemplo muito clássico. Então, essas nuances, né, que quando a gente não conhece direito a cultura, a gente não entende, né? E às vezes até um não de um espanhol a gente consegue tornar um sim, né, com um jeitinho. E às vezes essa falta de tato, que às vezes a gente acha, né, que é típica do espanhol, ou essa forma mais rude de responder as coisas, a gente também percebe que muitas vezes eles fazem isso sim, porque o primeiro impulso é uma coisa meio agressiva, parece meio violenta pra gente, né? Mas às vezes até eles se arrependem
e a gente percebe que daí eles vão amolecendo. Isso acontece muito no serviço assim de hotelaria, como se diz nos restaurantes e bares. Às vezes o garçom responde muito mal e ele percebe e depois começa a ficar a amolecer. Isso é muito comum aqui. Preciso voltar para chegar nessa fase, porque eu nunca consegui chegar. Eu não vi essa fase chegando, eu só vi a primeira. Preciso voltar com certeza. Stella, o seu programa, como você falou, faz muitos pontos culturais extremamente relevantes entre o mundo lusófono e o mundo hispano. De onde surgiu essa ideia? Na verdade, a ideia em si da Rádio Exterior da Espanha é, primeiro, falar sobre a Espanha para o mundo, né? Em espanhol primeiro e depois nos idiomas locais. A ideia é sempre falar da Espanha, né? Mas fazer uma ponte cultural, eu acho assim, uma ponte cultural ou em outros aspectos, eu acho que é natural, né? Naturalmente um brasileiro, ou um português, ou uma pessoa de outro país lusófono, naturalmente que ouça o programa, ela quer saber um pouco também como que talvez a percepção da Espanha, daquele país ou daquela outra cultura, né? Então, eu acho que isso surgiu naturalmente com as línguas estrangeiras, como a gente chama, que é o departamento em que a emissão em português está inserida. Então, lá a gente tem essa preocupação de tratar, por exemplo, eu não vou falar só sobre o Brasil, não vou falar só sobre o Brasil, sem dizer que, sem falar o porquê que eu estou falando do Brasil. Eu estou falando talvez com um brasileiro, conversando com alguém, entrevistando, porque essa pessoa esteve aqui, né? Qual é a razão? O objetivo da Rádio Exterior não é falar do Brasil ou de Portugal, mas sim da Espanha, mas com esses intercâmbios, né? Um espanhol que está no Brasil ou que está em Portugal foi fazer alguma atividade relevante ou ao contrário. O Emissão em Português tem essa abordagem intercultural que a gente estava conversando e em vários pontos de vista, né? Eu lembro teve uma etapa que vocês entrevistaram muitos empresários brasileiros na Espanha, teve outra etapa que vocês entrevistaram muitos imigrantes espanhóis no Brasil, inclusive muitos galegos no Brasil. Você fala muito, teve também vários programas que eu me lembro de música brasileira cantada em espanhol, entrevista a figuras relevantes da política e da música brasileira e espanhola. Então, quando vai algum político brasileiro participar de algum evento na Espanha, vocês entrevistam. E quem escolhe a pauta e qual tipo de programa você mais gosta de fazer? A gente se baseia muito nas oportunidades, né? Então, como eu falo, assim, se vamos entrevistar um brasileiro, o brasileiro naturalmente ele está aqui participando de alguma atividade. O que acontece, por exemplo, pessoas muito famosas aí no Brasil, quando vêm para cá, normalmente elas são muito mais acessíveis, né? Então, são artistas que de repente no Brasil causam um alvoroço, a não ser Caetano Veloso, que realmente assim ele não está tão disponível assim para entrevista, mas de modo geral todos os artistas, políticos, intelectuais, cientistas, políticos, sociais, quando vêm para cá, eles têm essa vontade de ter mais difusão, né? De serem ouvidos. Então, eu acho que é uma satisfação enorme a gente poder entrevistar essas pessoas e, às vezes, ter momentos, assim, até de intimidade com essas pessoas. Intimidade, assim, no sentido de tomar um café, que extrapola uma entrevista, não? Recentemente eu entrevistei a Felipe Cato, que eu já havia entrevistado antes, que antes ela se identificava com o pronome o, né? E nessa segunda vez ela já nesse processo de transição a Felipe Cato. Então, para mim, assim, foi muito satisfatório, porque a gente já tinha essa história de ter conversado antes, tivemos tempo para tomar um café, para conversarmos sobre a atualidade do Brasil, um momento assim muito bom, né, íntimo, que talvez assim no Brasil a gente não tivesse a oportunidade. Ou ex-candidatos a cargos políticos no Brasil, que também estando aqui a gente consegue ter essa facilidade, né, de conversar com eles. Talvez até também porque não só eles estão mais disponíveis, como também a gente trabalha numa casa, né, assim, numa empresa que tem um reconhecimento, né?
dizer que a gente trabalha na Rádio Exterior, da Rádio Nacional da Espanha, da Rádio e Televisão, né? Eu acho que também abre porta. Então, E você, desculpa, Miriam, você perguntou que tipo de pautas eu gosto mais, né? e quem realmente decide as pautas é você, como condutora do programa? Tem uma equipe editorial? Na verdade, não. De modo geral, sou eu, porque não há uma equipe trabalhando, digamos, na redação. O que a gente tem são correspondentes. Então, esses correspondentes, sim, que sugerem pautas, muitas vezes a gente discute as pautas, também mando sugestões, a gente faz um intercâmbio de ideias, muitas vezes eles são os que mais dão essas ideias, sempre passam por mim, e como eu não tenho uma equipe de trabalho, sou eu mesma, né? Então, eu que acabo decidindo, tendo critérios, os critérios que já foram definidos há muitos anos, inclusive, não só por mim, né? Então, eu tento seguir certos critérios que foram estabelecidos há muito tempo, tento ir aprimorando isso e acho que em breve vamos ter mais uma pessoa trabalhando juntos. Parece que a Rádio Exterior e as línguas estrangeiras elas vão crescer, ter mais pessoas, e a gente agradece muito que seja assim, porque realmente, às vezes, trabalhar em equipe, a gente também tem mais ideias, né? E os intercâmbios são maiores ainda. Legal. E que tipo de pauta você, Stella, pessoalmente mais gosta de fazer? Entrevistar brasileiros que estão fazendo atividades na Espanha, ou de repente falar de música? Na verdade, eu gosto de tudo. Eu não sei se a resposta é muito satisfatória, mas a não ser esportes, que eu não gosto muito, porque eu lembro que teve uma época que eu era obrigada a fazer um programa de esportes, eu não gostava. E acabei acompanhando a Liga Espanhola, acompanhava, porque quando a gente fala de esporte, que também é uma coisa que por isso eu não gostava, né? Acaba predominando o futebol, por razões óbvias de patrocínio, né? O que mais movimenta em termos de audiência também. Então, eu acabei acompanhando a liga, todas as ligas europeias, né? No caso, a gente falava mais assim da Liga Espanhola. Então, assim, naquele momento eu sabia muito de futebol e as pessoas ficavam, nossa, como uma mulher, né? Sabe tanto. Já esqueci tudo, porque tudo isso se modifica, estão sempre novas contratações, técnico novo, então já não sei mais nada, porque eu realmente, quando deixei de fazer esse programa, falei, me livrei, né, disso, mas de modo geral, assim, eu tenho satisfação em fazer, desde falar de política, economia, turismo, cultura é o que talvez a gente mais tenha, porque acontecem muitas atividades culturais, unindo não, a Espanha com os países lusófonos. Ok. E falando de política, esse programa vai sair daqui a algumas semanas, acho que a gente já vai ter um resultado das eleições aqui no Brasil. Estamos gravando na quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Estamos às vésperas da eleição e o seu programa tem um posicionamento político muito claro à esquerda e progressista e muito atual, muito crítico com relação ao atual governo brasileiro, o governo que está aqui em setembro de 2022. Como é a receptividade do público a esse posicionamento? Ainda não tenho nenhum hater, então acho que, não está sendo bem recebido. Mas eu acho curiosa essa observação, né, sobre ter um posicionamento muito claro, porque, em princípio, a gente não deveria ter um posicionamento tão claro, mas eu acho também que existe, assim, talvez uma outra visão na Europa do que acontece no Brasil, que às vezes não chega no Brasil, né? No Brasil, talvez as pessoas tenham mais cuidado também, às vezes, de dar nome para as coisas, né? Eu lembro que a cineasta Lúcia Murat, ela esteve aqui lançando o Praça Paris, e eu a entrevistei, e naquela época, não sei se foi depois do processo de impeachment da Dilma, e eu disse golpe, né? Eu usei essa palavra em vez de falar impeachment, e ela falou, nossa, né? No final da entrevista, depois que eu desliguei o gravador, ela falou, nossa, que coisa, né? Pode falar assim? Eu falei assim, mas você se sentiu
incômoda. Como é que foi? Ela falou, não, pelo contrário, né? Pelo contrário, eu me senti muito cômoda. Mas ela falou, acho que no Brasil, talvez não se façam perguntas assim. Mas eu também já recebi outras devolutivas, por exemplo, de entrevistar acho que era a neta do Jorge Amado, e ela falou, nossa, que legal a sua entrevista. Lá no Brasil não perguntam essas coisas. Então, às vezes, também eu tenho a percepção de que talvez a gente faça perguntas diferentes também, né? No Brasil, talvez o tipo de jornalismo que se pratica é diferente do que é praticado aqui. Principalmente porque o meu programa ele não tem a necessidade de ser uma super atualidade, né? Então, isso também muda bastante. De posicionamento, talvez assim, essa questão do posicionamento político é difícil vir, talvez, pessoas assim mais afins ao governo de virem aqui para a Espanha. O mais normal, e por isso a gente, até voltando ao que eu tinha respondido anteriormente, a gente entrevista muito gente que está aqui, né? Não ligamos para o Brasil para entrevistar um brasileiro, a não ser que ele tenha vindo para cá. Então, muitas vezes vem mais lideranças mesmo da esquerda e, portanto, também é mais fácil e talvez a gente converse muito mais assim com esse lado, né, progressista, como você chamou, do que com o outro. Eu acho interessante também, talvez, acredito que você também tenha essa liberdade de falar o nome dos candidatos e de falar bem ou falar mal de quem quer que seja. Eu, pessoalmente, evito falar o nome do atual governante, porque eu acho que dá azar. Para quem está só ouvindo e não está vendo, a gente está gravando aqui pelo Zoom, e eu estou com um fundo vermelho, às vésperas da eleição, e um adesivo na roupa dizendo Mulheres com Lula. Então, a gente aqui também tem um posicionamento muito claro, mas geralmente se posicionar aqui no Brasil significa perder ouvintes, perder público, né? Em muitos casos. É possível que isso aconteça. A gente, como não tem a possibilidade de saber quem é que nos ouve, a não ser como quando a gente recebe cartas ou e-mails, não, dos ouvintes, eu não poderia te dizer se isso é um fato ou não, mas normalmente não é a minha fala, não. Às vezes é mais a fala de quem está sendo entrevistado e que realmente tem a liberdade de no programa dizer o que pensa, não? E hoje, por exemplo, esse dia em que estamos gravando, como você lembrou antes, é uma semana antes das eleições, estamos fazendo programas sobre as eleições, obviamente, e conversamos hoje com o correspondente da Rádio Nacional, da área de internacional, que foi enviado para o Brasil para fazer a cobertura das eleições. Ele é muito claro, não, na forma, ele não está nem se posicionando, mas ele é muito claro quando ele fala nas tentativas de destruição, talvez, de um processo democrático, não, do questionamento da fiabilidade ou não das urnas e do sistema eleitoral. Então, eu acho assim que a imprensa daqui ela é mais clara ao dizer o que está acontecendo no Brasil, não questionar a postura do atual presidente ou do presidente no velório da Rainha Elizabeth II. Então, eu acho assim que aqui talvez se fale mais abertamente também. E suponho também, me corrija se eu estiver errada, como o seu programa, apesar de ter milhões de ouvintes pelo mundo inteiro, ele é relativamente de nicho, né? Não é um jornal nacional, não é uma rádio Jovem Pan, não é um programa com um público muito gigante aqui no Brasil. Mas eu diria que esses também são um nicho, né? Não deixam de ser. Por quê? Um nicho eu entendo assim como tendo um público específico, eu entendo como mainstream, entendo o que você diz, mas também entendo que um nicho a gente diz sobre um tipo de ouvinte, não? Talvez a Jovem Pan tenha mais um nicho de mercado, né? Talvez uma pessoa mais progressista não ouça para não sei como é que é, não? Ok, entendi o seu ponto de vista. O que eu quero dizer assim, pensando numa coisa mainstream que está muito acessível na prateleira, né? Eu, por exemplo, para chegar na emissão em português, eu ouvi de um professor do curso de pós-graduação que eu fiz. Então, precisa ter um professor espanhol. Então, precisa ter uma recomendação de alguém, né? Não é uma coisa que está facilmente disponível na mídia. Isso
talvez permita para vocês também uma liberdade a mais. É possível, e ao ser uma espécie de magazine informativo, né, a gente realmente não tem a pretensão de fazer um jornalismo de atualidade, né? Sim, o que a gente faz agora é, muitas vezes, uma introdução com algum assunto relacionado com a Espanha, porque não dá realmente sem uma equipe para abarcar as notícias que estão acontecendo no mundo, né? E já às vezes é tão difícil falar sobre a Espanha, né? Que é preciso conhecer muito do país, às vezes, para entender certas questões. Bom, mudando, saindo da questão da política, sempre no final do seu programa tem uma parte de música. E primeiro quero elogiar seu gosto musical, porque bate com o meu, claro, por isso ele é ótimo. Ah, Mas vocês têm uma seleção musical muito interessante e frequentemente tem alguma coisa de flamenco. E nota-se que tem um conhecimento de flamenco ali nessa seleção. Você tem é? alguma relação com o flamenco, Estela? Eu não sabia que tinha essa percepção de que eu soubesse de alguma coisa, mas, enfim, sim, eu dançava flamenco no Brasil. Eu venho, assim, da dança clássica e tinha aquela certa frustração de ter largado a dança clássica. E antes, pelo menos, eu acho que ainda continua sendo, assim, uma disciplina muito exigente, que você precisa começar muito cedo. E eu encontrei no flamenco, eu comecei com 19 anos e encontrei no flamenco uma possibilidade de me desenvolver e de talvez ter mais habilidade, porque não era tão necessário, talvez, começar tão cedo como no balé clássico. E ao mesmo tempo, o fato de eu ter família espanhola, do meu pai ser espanhol, de ser chamada espanholinha na minha casa, quando eu ouvi pela primeira vez o flamenco, eu senti que a percussão do flamenco ela se confundia com a batida do meu coração. Naquele momento, eu soube que eu ia dançar em algum momento o flamenco. De fato, quando eu decido vir para a Espanha, eu falo, na verdade, eu não vou contar para ninguém, mas o meu objetivo é dançar flamenco. Eu não quero fazer outra coisa. Demorei muito para começar a estudar flamenco aqui, porque eu tinha outras prioridades, né? Não, acabei nunca dançando, ainda mais na terra do flamenco. Existem sim brasileiros, e é preciso dizer que estão fazendo muito sucesso, ganhando prêmios aqui com o flamenco, mas não é fácil, porque é um universo assim muito que tem muito preconceito ainda, inclusive aqui, né? Primeiro parece que é uma arte feita por ciganos, depois por espanhóis e o resto, né? Então, ainda existem os puristas dessa arte. Mas eu fiz aulas de flamenco aqui também, adoro, admiro. Acho que o espanhol, em geral, nem todos, mas em geral, ele não reconhece tanto o valor dessa música, né? Dessa dança, dessa arte. Porque durante muito tempo o flamenco teve marginalizado. E sim, adoro flamenco. Que Mas legal! eu tento não colocar só flamenco, obviamente, né? Sempre assim, tento que sejam músicas em espanhol, porque a ideia é essa, né? Também promover o bilinguismo, o espanhol. E eu, às vezes, encontro coisas super interessantes. Por exemplo, às vezes eu falo, eu vou fazer um programa sobre o quê? E fico quebrando a cabeça, né? Porque eu tenho um dia que eu dedico a uma proposta musical. E uma vez eu falei, eu vou fazer sobre o Alfredo Lepera. Descobri que um dos grandes letristas de tango e o grande parceiro do Carlos Gardel, que é famosérrimo, né? Cantor, intérprete de tango, que o Alfredo Lepera era brasileiro. Ele nasceu em São Paulo, de uma família, no Bexiga, justamente, que é um bairro muito italiano, de uma família de italianos, e ele foi super cedo para o Brasil. Então, por exemplo, a música Volver, ou Mi Buenos Aires Querido, mas Volver, que inclusive foi utilizada no filme do Almodóvar, Volver, que também se chama assim, e é interpretado pela Estrella Morente, a filha do Henrique Morente, do flamenco, né? Enfim, que é uma música que deu a volta ao mundo, foi reinterpretada diversas vezes, décadas depois, foi composta pelo Lepera. Então, acho muito curioso, assim, às vezes, trazer essas informações para o ouvinte. Porque eu também, quando aprendo, eu quero dividir, né? Então, o bom de ter um programa de rádio vou dividir o que acabei de descobrir. Faço muitas vezes isso.
Ah, que legal, que legal. Eu também sou muito fã de flamenco, fiz aula de flamenco aqui no Brasil durante Ah, é? muitos anos, tive que interromper por vários motivos, estou tentando voltar, mas no momento não consigo. E eu fico muito feliz quando eu encontro brasileiros que eu não conheço do mundinho do flamenco, que aqui no Brasil tem alguma significância, mas pensando em tantos milhões de brasileiros que tem por aí, é relativamente pequeno. Eu fico feliz quando eu ouço mais gente falando de flamenco. Eu acho muito legal. E Tem uma muita curiosidade, potência, né? Muita força. a gente está quase chegando no final e eu queria te fazer uma última pergunta, que, na sua opinião, que pontes culturais, políticas, econômicas precisam ser feitas para que o Brasil se conecte mais à Espanha e ao mundo hispano, ao restante da América Latina? Eu vejo assim iniciativas, né? Iniciativas em âmbito mais assim de governos, como por exemplo as cúpulas, as reuniões de cúpula, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, que promove o bilinguismo. Então existem iniciativas em âmbito assim mais de estados, né? Para que a gente promova mais o bilinguismo, mas na verdade eu acho que realmente as pessoas que têm tornado mais potentes esses laços são os artistas, principalmente cantores, né, compositores, que têm feito um trabalho interessantíssimo. Aliás, já na época do Clube da Esquina, não, e se fazia muito, Milton Nascimento cantava Mercedes Sosa, que cantava outros intérpretes da região, a gente tinha naquele momento movimentos das canções, não, o movimento da canção no Chile, em outros países. Então, nesse momento já se começou a fazer intercâmbios, mas nunca foram muito frequentes. Depois a gente viu uma nova safra de compositores, por exemplo, eu gosto muito do Paulinho Mosca, inclusive também já entrevistei numa ocasião em que ele veio para cá. E no público dele estava o Jorge Drexler, uruguaio, né, que aliás mora aqui, e também adoro. E em todos os eventos que eu vou aqui, quer sejam de artistas brasileiros, inclusive portugueses, como Antônio Zambujo, o Jorge Drexler fez uma palhinha. E agora ele esteve recentemente aí, na semana passada, né, assim, tendo em consideração o dia que a gente está conversando, ele deu um show em São Paulo, dizendo que foi o maior show dele em São Paulo. Fala português. Eu vejo aqui nos shows brasileiros, por exemplo, de grupos assim muito independentes. Outro dia eu fui ao show do Bala Desejo, ele estava lá dançando do meu lado a música brasileira. Então é fantástico, né? Aqui a gente tem esse encontro, a gente se cruza muito mais com esses artistas. Então, o que eu quero dizer é, resumindo, por exemplo, Paulinho Mosca, ele faz muitas, já cantava com Kevin Johansen, não sei se com o Devendra Banhart também, mas são artistas latino-americanos da América do Sul que têm esse amor pela música brasileira, né? Que cantam também em português. Por exemplo, o Paulinho Mosca, não? E o Jorge Drexler tem músicas até com o Kevin Johansen, os três cantando juntos, né? Inclusive, assim, recomendo o seu podcast, La Mescla, que você também entrevista não sei se é um professor, mas achei interessantíssima essa conversa, em que você fala do papel dos artistas do sul do Brasil, né? E eu acho que até incluiria também os de São Paulo, ou talvez um pouco mais do Sudeste, do papel deles, né? Nesses intercâmbios musicais, também cantando em espanhol, espanhóis cantando em português. Então eu acho bem bacana, acho que é um movimento que está acontecendo, né? Não tem como voltar atrás, ou o Caetano Veloso, né? Que durante o aniversário de comemoração do Jorge Drexler, o Caetano Veloso estava, o Caetano Veloso vem aqui, o Pedro Almodóvar, que é cineasta, vai sempre aos shows dele. Então, esses intercâmbios já estão acontecendo e eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí e é o reconhecimento de que nós não deveríamos estar tão isolados, né? Linguisticamente falando. O Brasil parece que sempre fica olhando para o outro lado, né? Mas quando todos os vizinhos falam espanhol, por que não, né? Talvez algum tipo de iniciativa na educação, mas aí a gente espera que pelo menos a educação melhore em outros aspectos, né? Tem tanta coisa a ser feita,
Então, talvez eu apostaria aí nos artistas ou em coproduções de cinema também, que não são muito frequentes com a Espanha, né? Mas seriam caminhos interessantes para serem percorridos. Bom, e agora eu queria pedir para você deixar 2 recomendações culturais, e culturais assim no sentido muito amplo. Podem ser filmes, livros, podcasts, músicas sobre o assunto da nossa conversa. Uma recomendação de nível fácil para quem quiser dar uma esticadinha no assunto e outra mais aprofundada para os nerds e Hermiones do assunto, para quem realmente quiser estudar com mais atenção. Olha, você me pegou assim, é difícil responder essa pergunta, viu? Eu não acho muito fácil, ainda mais assim se é em relação ao que a gente conversou. O que eu poderia sugerir é um podcast que eu gosto demais, são documentários sonoros, eu acho assim que é um gênero também que começou a ser muito interessante, né? São matérias mais aprofundadas, eu sou de rádio, gosto muito. Eu recomendo escutar a Rádio Ambulante, acho muito legal. Faz algum tempinho que eu não ouço, mas eu acho assim bem bacana, pelo menos quando eu comecei a escutar. Não necessariamente faz essa ponte, mas eu já vi matérias feitas no Brasil. Então, assim, talvez tenha mais a ver com isso. E música, não sei, por exemplo, eu poderia citar todos esses artistas que eu falei, eu acho que todos seriam válidos. Talvez poderia, já que a gente falou de flamenco, falou de tango também, talvez assim, se você quisesse terminar com um Volver, só que interpretado pela Estrella Morente, poderia ser. Não, é só isso. A gente queria 2 recomendações mesmo, e eu quero reforçar para os nossos ouvintes a recomendação da Rádio Ambulante, que é um podcast fenomenal, que conta histórias latino-americanas, e a gente ouve gente de El Salvador, ouve gente da Guatemala, e de lugares que não estão assim tão acessíveis, né, na mídia mainstream. Exatamente. Inclusive, gostaria muito de entrevistar o pessoal, o Daniel Alarcon, ou alguém da Rádio Ambulante está aqui nos nossos planos. Se algum ouvinte tiver um contato deles, por favor, entre em contato com a gente no @lamesclapodcast, pelas mensagens ou nos comentários desse episódio, que eu tenho muito interesse em conversar com o pessoal da Rádio Ambulante. Então, maravilhosos. E até vou recomendar um episódio que eu gostei muito, que foi feito por uma espanhola no Brasil, então eu acho assim que é até mais propício, que se chama Las Hijas de Maria Senhorinha. É uma história fantástica, e como ela está contada também, e é uma história que se passa no Brasil. Então, recomendo As Filhas de Maria Senhorinha, não, mas eu acho que na Rádio Ambulante deve estar em espanhol, Las Hijas de Maria Senhorinha. Ótimo. Aí a recomendação desse episódio. Ótimo, já está anotado, e as recomendações e os links vão ficar anotados na descrição desse episódio. Stella, eu quero te agradecer imensamente por essa entrevista, foi muito gostosa a nossa conversa, e queria pedir para você deixar um contato seu para quem quiser tirar dúvidas, quem quiser conversar com você, como pode te encontrar? Eu vou dar o e-mail do programa, ou o meu, que talvez chegue mais fácil, que seria estela.viana@rtve, de Rádio Televisão Espanhola.es. Se alguém quiser mandar algum e-mail, quiser entrar em contato, eu respondo. Ótimo, Stella. Muitíssimo obrigada por essa troca tão gostosa, e nos mantemos em contato. Obrigada. Obrigada. E eu vou acrescentar isso, não sei se entra ou não, mas também sugeriria que as pessoas entrassem no site da Rádio Televisão Espanhola, rtve.es, e que procurasse lá a emissão em português. Sim, vou deixar também o link da emissão em português. Eu, pelo menos, ouço no Spotify, e vocês podem seguir por lá também. Stella, muitíssimo obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, foi um grande prazer.